É para este tempo que o Senhor nos levantou. Esther foi para o tempo dela. Missionário Davi Miranda foi um gigante para o tempo dele. E você, nós, seremos um gigante para os nossos tempos. A gente tem uma mania gigantesca de achar que só os outros se posicionam. Que Deus não tem você para fazer a diferença. Então, olha aqui. Olha o que Mardoqueu fala para Esther. Quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Esther cumpriu o propósito dela, quando ela se posicionou com coragem. E aqui eu tenho que contextualizar para vocês. Ramã. Ramanzinho endemoniado, sem vergonha. Começou a perseguir o povo de Deus, os hebreus. Ramã, safadinho, sem vergonha. Começou a ficar com raiva de Mardoqueu. Começou a ficar com raiva daquele povo que não se dobrava para ele. Porque o rei Assuero colocou Ramã para reinar abaixo dele e governar e ajudar a governá-lo, a governar as províncias. Então, abaixo de Assuero era Ramã. E Ramã começa a perceber que ele passa pelos lugares e Assuero não se dobra. Então, pensem comigo. Acho que Ramã era aquele assim. Eu sou bom. Então, pensa. O homem que o rei tem graça. E era ele. Então, ele passava todo mundo. Ramã. Opa, mas calma lá. Quem é aquele judeu Mardoqueu que não se abaixou para mim? E o ego dele foi tamanho que o coração dele começou a se impulsionar em ira, em contenda, em raiva. E Ramã perseguiu os judeus. Então, aqui, quando Mardoqueu fala de coragem para Esther, quando Mardoqueu fala, se posicione, resumindo a história, Ramã persegue os judeus, começa a ver que Mardoqueu não se dobrava para ele, porque para Mardoqueu, Deus era o único Deus, e nenhum além dele, então ele não se dobraria à frente de ninguém. E Ramã, como eu disse aqui para vocês, tinha um orgulho e um ego gigantesco, e ele começou a falar com o rei, rei, tome cuidado, tem um povo entre nós que vai se rebelar, tem um povo entre nós que vai querer começar uma guerra. Vocês lembram do que eu falei de decreto? Que os decretos do rei não poderiam ser reformados? Não poderiam voltar atrás? E o rei baixa um decreto, que a partir de agora, qualquer povo poderia dizimar o povo de Deus, aqueles judeus. Mas quem lembra aqui que Esther era judia? E quem lembra aqui que Esther não contou que era judia? Vocês começam a perceber como Deus começa a construir, e Ele começa a desenhar, e Ele começa a desenrolar toda essa história nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, lá embaixo, quando ela era uma órfã, a beleza e a formosura dela. Quando Mardoqueu dá o conselho, Esther, não fale a sua origem, porque ele já era um povo que sofria preconceito e perseguição. E olha só como Deus vai tecendo a história de Esther. E aqui chega nesse momento que tem um decreto de um genocídio contra o povo, inclusive Esther. E Mardoqueu fala, talvez foi para um tempo como esse que você chegaste a este reino. Nós temos que entender que pode ser que o propósito de Esther, naquele momento, tenha sido salvar o povo do genocídio. Mas qual é o
teu propósito. Todo mundo aqui está... Quando eu for bem velhinha, e talvez quando eu morrer, eu quero que as pessoas lembrem de mim, como eu lembro do missionário Davi Miranda. Com orgulho, com honra do que ele foi. E eu quero que as pessoas lembrem de mim como canal de bênção para a vida delas. E não é fácil. E eu falo para você, ainda que você não seja um exímio pregador, você pode fazer a diferença no seu trabalho, na sua igreja. Você pode desenvolver o seu propósito de vida cuidando de pessoas. Eu falo por mim. Quem me conhece desde a adolescência sabe, eu nunca quis participar de nada. Nunca entrei em grupo, vinha no culto e tal, mas sempre, mas igreja isso, não concordo. Mas igreja aqui, não. E seria tão mais confortável para mim viver com o meu marido, com a minha filha, quem sabe a gente mora fora. Mas o nosso propósito de vida nos tira da nossa zona de conforto. O nosso propósito de vida pulsa o nosso coração. Eu quero cuidar de pessoas. Eu quero cuidar de mulheres. Eu quero, quem sabe, transferir para um pouquinho de pessoas aquilo que o Senhor me deu. E assim como eu me posicionei para o meu propósito, e não é fácil dizer sim. Não é fácil falar, Senhor, eu vou, não é fácil para mim estar aqui. Você, irmãos, cada um aqui tem o seu propósito. E eu quero orar para que... Eu saúdo os irmãos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento. Amados, eu gostaria de compartilhar com os meus amados e queridos irmãos uma experiência. Eu peço a sua atenção, ouça com muito zelo o recado que eu tenho a dizer, amém? Lembrando que eu tenho o dom através de sonhos. E Deus me levava ali dentro da minha igreja. Eu estava ali sentada no banco e tinha uma mulher em cima do altar. E quando eu olhava para aquela mulher, ela tinha um colar no pescoço. E esse colar era aqueles colar grosso. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma foto similar, tá bom? E ela tinha um arquinho na cabeça. E nesse arquinho tinha penas, como se fosse uma alegoria de carnaval. Aquelas dançarinas, né? Que usa aqueles penachos na cabeça. Creio eu que eu vou falar devagar para me lembrar dos detalhes, amém? Creio eu que aquele arquinho na cabeça dela simbolizava fantasia. Eu fiquei sem entender. E eu estive conversando agora há pouco com meu pai, expliquei para ele. Falei, pai, eu não estou entendendo esse despertamento. Por que aquela mulher estava em cima do altar da igreja Deus é Amor, com um colar no pescoço? Porque a igreja Deus é Amor não usa joias. E aquela mulher estava com aqueles colares no pescoço,
colares não, amados, era apenas um colar, tá? Para deixar bem claro. Mas era aquele colar grosso, sabe? Como se fosse aqueles colares do Egito. E como se fosse colar de Cleópatra, uma coisa assim. Eu vou ver se eu consigo colocar a foto aqui, similar, tá? E aquele arquinho, né? Com aquelas penas, assim, do lado, né, irmãos? Do lado, assim, perto de uma das orelhas. E tinha aquelas penas, como se fosse uma alegoria de carnaval. E eu estava ali sentada no banco da igreja e me chamou a atenção, porque eu falei, mas a igreja Deus é Amor, não pode usar essas coisas. E ali, eu estava sentada no banco da igreja, e aquela mulher em cima do altar, e ali Deus me tomava com autoridade, e eu apontava na direção daquela mulher. E Deus me usava com autoridade, e eu de olhos fechados, eu contemplava aquela mulher com aquela fantasia. E eu dizia, meu Deus, mas na igreja Deus é Amor, não usa essas coisas. Por que que essa mulher, aleluia Jesus, está fantasiada desse jeito? E Deus me levantava ali com muita autoridade, e eu apontava na direção daquela mulher, e eu dizia para ela com autoridade que Deus me dava, para ela descer daquele altar, para ela descer, aleluia, pela aquela situação em que ela se encontrava ali. E eu dizia, não, meu Deus, mas a igreja Deus é Amor, não aceita essas coisas. Irmãos, eu tenho um recado para você, pastor, que me ouve, você que prega a doutrina, você que Deus tem dado o cajado nas suas mãos para pregar a doutrina, a santidade. Não desanime em meio às pedradas, às calúnias, os levantes dentro do teu ministério. A igreja pentecostal Deus é Amor, ela precisa de você. Ela precisa de você, pastor de doutrina. Eu quero dizer que o que está segurando, aleluia, Jesus, ainda a santidade dentro da igreja pentecostal Deus é Amor, são os velhinhos, são os antigos, são os crentes quadrados, que não se curvaram a Baal, que não desprezaram a cruz, que não se vendeu por moedas, que não rasgou algumas páginas da Bíblia, que não se corrompeu. E como eu estava ouvindo esta manhã o meu pai falar, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Leva o que você aprendeu para a sepultura. Leva o que você aprendeu para o túmulo. Porque ali só vai estar o nosso corpo. Mas aquilo que você ensinou às suas ovelhas, aleluia, você vai se apresentar diante de Deus, você vai falar, tá aqui as ovelhas do aprisco que confiastes a mim, tá aqui o rebanho. Porque infelizmente, irmãos, muitos pastores não têm pregado a palavra verdadeira. A letra mata, mas o espírito vivifica. E muitos estão mortos espiritualmente. Colocam a graça como se não precisasse de
mudar absolutamente nada. Banalizam a santidade, o evangelho, a sã doutrina, pastores que não pregam mais a sã doutrina, pastores que já estão cansados, pastores que já desanimou, pastores que já receberam tantas pedradas. Deus é contigo nesta caminhada. Continue pregando a santidade do corpo, da alma e do espírito. De Gênesis a Apocalipse. Aleluia, Jesus. Deus vem dizer a mim e a você que a porta é estreita. Os apóstolos sofreram e infelizmente nós temos visto pregadores da prosperidade, pregadores que não entregam a verdade às ovelhas, mas você fica naquilo que você aprendeu e pregue somente a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. A porta é estreita, o caminho é espinhoso. E eu quero dizer, não abandone aquilo que você aprendeu. Não deixe a sua cruz. Sobe em cima do altar e prega a sã doutrina de Jesus.